Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, meu amado, no livro de 2 Reis. 2 Reis. Vai facilitar para você depois de 1 Reis. Obrigada. Isso é muito bom. Essa ajuda aí faz toda a diferença. Então, 2 Reis, capítulo de número 9. Está ficando cada vez mais difícil ouvir folhas, né? A gente passa a 2 Reis sem se explicar, porque o povo vai direto no apps do Bible, né? E aí então já abre lá, só tocar em cima do 2RS, acerta o número 9, que é o capítulo, e já sai lendo, né? As coisas mudaram. Então você pode abrir sua Bíblia tradicional, ou então você pode abrir o aplicativo do seu smartphone, em 2 Reis, capítulo 9. Eu fico imaginando o futuro, né? Não sei se você está ligado nessas últimas coisas, né? Sabe a Google? Vou falar da Google, né? Tem um óculos, né? Como é que é o nome daquilo lá mesmo? Google Glass. A Google Glass, tá? Bem complicado. Google Glass, E ali você já pode então. Imagina isso aqui. Lembra quando você via filme de ficção científica? Aí tinha um cara que ficava vendo os negocinhos do ladinho assim? Pois é, já existe. Então daqui a pouco os clientes vão estar com óculos na igreja e eu gostaria que você abrisse aí. Não vai abrir nada. Tá com o mouse. É o futuro. Para poder achar a página. Os cliques aí em função das piscadas. Brincadeira, não é assim, tá? Não é assim. É só para divertir você, porque talvez você estava um pouco assim, entediado. 2 Reis, capítulo 9. Nós vamos ver a partir do primeiro versículo mesmo. Depois você pode olhar o que é o Google Glass, se você não sabe o que é isso. Aí você vai ver que já está aí. Eu quero ler com vocês do versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote-Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faz-o levantar-se no meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então, abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, um moço, o jovem profeta, a Ramote-Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados, e ele disse: capitão, tenho uma mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasá, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram-lhe: vai, tudo bem? Por que veio a ti esse louco? Ele lhes respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, e tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus.
e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Versículo 20, pula para o 20. Diz assim: o atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Você já tinha ouvido algo a respeito dessa história? Essa história aqui já é conhecida por cada um de vocês? Sim? História de Jeú. Jeú foi um homem impressionante em Deus. O registro dessa história está aqui nesse capítulo e segue um pouco ainda para frente. Na verdade, até o final do capítulo 10, onde está mencionado a morte de Jeú. Essa história, que está no capítulo 9 e também no capítulo 10, de forma geral, é o todo da vida desse homem. E esse homem foi alguém que, ele de fato marcou a sua época. Ele foi alguém que marcou a sua geração para a glória de Deus. Ele serviu o Senhor, ele cumpriu com o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele foi alguém que fez diferença. Esses dias eu estava no calçadão, eu, Luiz, os outros amados irmãos, e estava mostrando para eles algumas coisas. Eles precisavam fazer algumas compras ali. E aí então a gente estava naquela parte da 15, onde de tarde tem o palhaço, lembra? Sabe do palhaço? Que ele fica brincando com o povo, aquela coisa toda, né? Aí eles gostaram bastante, não conheciam, acharam tudo muito legal, eles não sabiam o que era. Eles até iam caminhando, aí eu falei: não, para, fica aqui, senão você vai ser uma vítima. Eles ficaram então ali vendo, a gente ficou conversando um pouco, daqui a pouco eu vi uma moça. E essa moça, ela estava vestida de uma gata de botas, vamos assim dizer. Para não dizer gata de botas, porque ela estava uma versão gata de botas. E ela estava toda caracterizada como uma gata, e toda de acordo com o traje do gato de botas. Então ela estava ali para poder vender algumas coisas. Daqui a pouco chegou a Emília também. Já deve conhecer, né? São alguns personagens do centro de Curitiba. Mas eu nunca tinha parado para conversar com essas pessoas, né? E na verdade também não era a proposta disso, mas quando ela chegou e ela na verdade estava com algumas coisas na mão, alguns bonequinhos, né? Ela começou a explicar algumas coisas: oi, tudo bem? Começou a falar a respeito qual era a proposta. E a proposta dela, na verdade, estava num cartaz que ela mostrou com algumas fotos, que era, na verdade, ajudar em hospitais para crianças que têm câncer, para crianças que estão com alguma complicação de saúde. Então eles vão lá e eles fazem, encenam, fazem alguns teatros ali, e segundo ela, para poder fazer isso e angariar fundos para que as coisas possam ser compradas, eles vendem alguns bonequinhos assim, cadê as garras? Então, nós ficamos diante disso, e aí ela usou uma frase que eu sabia na hora que Deus tinha algo para poder falar para aquela moça, e ela falou assim: é porque aqui a gente está para poder fazer a diferença, né? E aí eu gostei dessa frase, porque fazer a diferença é com a gente mesmo. Então ela usou a frase que eu esperava para poder evangelizar ela. E aí então ela falou assim: porque a gente está aqui para poder fazer a diferença. Eu falei assim: pois justamente, olha que encontro maravilhoso, nós também estamos aqui para fazer a diferença. Assim mesmo. E como que vocês fazem a diferença? Era justamente isso que eu queria que ela perguntasse para mim. E aí então eu falei que a gente faz a diferença pregando e anunciando a respeito de uma nova vida com Cristo. E ela, na hora, ela olhou para mim e falou assim: mas que coisa impressionante, eu estava acabando de falar com uma moça que estava me falando a respeito dessa situação também. Eu falei: pois veja só, Deus realmente está insistente na sua vida, e Deus quer falar ao seu coração, em plena 15, né? E aí a moça ficou muito atenta, e na verdade a gata de botas, ela estava um pouco mal intencionada também. Nós estávamos em 3 homens muito bonitos, elegantes, maravilhosos, não é verdade? E ela veio com uma intenção um pouco dúbia. Eu me lembro que ela deu uma olhada para um de nós, especificamente, e ela já entrou com gracejo, dizendo assim: ai, não me olha assim. E aí eu marquei isso, porque aí foi um feeling para poder saber que ela de fato ela é escrava.
E eu fiquei muito atento, eu sabia que Deus tinha algo para a vida dela. Então essa frase foi um link para que eu pudesse falar de Jesus para ela. E eu comecei então a falar a respeito dessa nova vida com Cristo, explicar de uma forma bem simples, e que ela pudesse compreender. Mas conforme eu fui conversando, eu percebi que na verdade não era uma questão de alguém que precisava ser avisado pela primeira vez. Mas conforme a gente foi conversando, o perfil inteiro foi sendo descrito. E aquela menina era desviada do evangelho, era filha de crentes, era filha de assembleianos, ela tinha uma grande dificuldade com a mãe dela, e ela se jogou no mundo. Ela tem uma filha, uma moça de 18 anos de idade, tem uma filha de 3 meses, e a história foi alongando. E eu sei que a pomba gira ficou quietinha, e tudo aquilo que tinha de gracejo se tornou em uma completa cara de completo desejo de ouvir mais. E eu percebi que ela estava muito atenta. Os irmãos continuaram ali perto ali comigo, vendo o palhaço, mas eu entendi que era um momento de Deus na vida dela, e foi muito intenso o que aconteceu ali. Aí de tabela veio a Emília, e a Emília já percebeu o clima, já veio com a paz do Senhor, aleluia. E eu entendi que era uma irmã. Aí eu já fui reto, né? Glória a Deus, onde você congrega, irmã? Pois é, não estou aqui congregando. Aleluia. Aí foi um duplo evangelismo, assim, um evangelismo, vamos assim dizer, evangelismo de volta, né? Não evangelismo no sentido de pregar Jesus pela primeira vez, e foi uma grande bênção. Mas eu fiquei pensativo a respeito daquele momento. Foi muito importante, eu percebi que a moça estava quebrantada. Depois da volta, a gente foi, voltou, ela me viu, a gente passei, eu falei, olha, não esqueça aquilo que eu conversei com você. Ela falou, não, com certeza não vou esquecer. Foi algo de Deus na vida dela. Eu percebi que o coração dela estava inclinado, eu garanti por meio das minhas palavras que essa inclinação do coração dela não era normal, não era natural. Quem atraiu ela naquele lugar para falar com a gente? Ela disse, vocês são o quê? Pastores? Não, todos. Foi um bombardeio. Não tinha para onde correr. Tadinha. Foi tocada. Glória a Deus. Eu sei que de fato algo Deus fez. Possivelmente outro ministério vai colher, mas algo Deus fez. Mas a frase ficou muito forte para mim. Fazer diferença. Ela estava convicta de que o seu trabalho era um trabalho de fazer diferença. Eu procurei saber como é que aquilo acontecia. A Emília era a líder, então, a Emília do sítio de Cambau Amarelo, por isso que eu estou falando Emília, né? Ela é a líder desse trabalho, trabalha com algumas garotas. Segundo essa líder do trabalho, que ela não está muito congregando, desviada do evangelho também, ela está procurando ajudar essa moça, porque essa moça entrou em confusões. Uma moça linda, uma moça, uma modelo, muito bonita, porém completamente destruída a sua vida. E eu tive muitos discernimentos da parte de Deus enquanto falava com ela, e por isso eu creio que foi tão assertivo aquilo que Deus falou no coração dela. Mas em meio a tudo aquilo, eu fiquei pensando, ela está gastando a vida dela para fazer diferença em algo tão pequeno diante de algo que ela pode fazer ainda maior, algo que ela foi chamada a fazer ainda maior. Eu fiquei imaginando aquela moça, não apenas uma mera imaginação, mas eu tive fé suficiente para poder ver ela, uma missionária da parte de Deus, uma mulher de Deus, pregando o evangelho. A mesma gata borradeira, sei lá o que ela estava vestida, numa tristeza, não deu para entender. O que seria aquilo, Luiz? Será que é um misto de gato de botas com alguma coisa assim? É um mistério dentro de outro mistério. Mas eu entendia que aquela moça, ela tinha um chamado da parte de Deus. Um chamado rejeitado, um chamado trancafiado, uma moça que teve um desvio e que teve grandes destruições na sua vida, mas que Deus tinha um plano para poder restaurar. E aquilo me fez pensar, e na hora me veio então a mensagem dessa noite, uma mensagem que já preguei alguns anos atrás, a respeito de Jeú, e eu fiquei muito ligado nessa história, porque Jeú foi alguém que de fato fez a diferença. E eu gosto de pensar em Jeú porque, eu não sei, me chama a atenção homens e mulheres extravagantes na Bíblia. Homens e mulheres que eles têm uma extravagância. Eles têm alguma característica que os outros demais que servem ao mesmo Deus não têm. Eles conseguem ser impressionantes. E alguém que é impressionante é porque impressiona. A história de Jeú, ela é impressionante. Ela impressiona por causa da maneira como a Bíblia descreve esse homem. Basicamente, esse homem ele é encontrado como um louco, e era um homem que corria como um louco, e no versículo 20 fala que ele era um rei louco que corria furiosamente. Essa é a descrição desse rei Jeú. Olha que coisa maravilhosa. Mas talvez você pense, louco? Não, calma. A loucura dele era paixão extravagante.
Essa era a sua loucura. A corrida dele não era porque ele era um maratonista, ou porque era um velocista, ou porque era um atleta. Não, a corrida dele é por causa da sua prontidão em atender o chamado de Deus. E ele era rei não porque ele escolheu se fazer rei, mas porque havia uma unção da parte de Deus, dada por Deus para a vida desse homem, para que ele pudesse marcar a geração dele. E talvez você pense, mas quem é esse cara, pastor? Esse Jeú, que cara é esse? Deixa eu fazer uma pergunta, você já ouviu falar da Jeza e da Bel? Não, estou junto as duas viram Jezabel. A Jezabel, você já ouviu falar, né? Não? Nunca? Sim. Para as cabeças, positivamente ou negativamente, para poder entender. Todo mundo já, alguns fizeram mais ou menos, pastor. Pois é, Jezabel é o cão feito mulher. Jezabel é uma manifestação demoníaca na Bíblia. A Jezabel, ela é uma pessoa, obviamente, é uma pessoa, uma personagem bíblica, mas ela ganhou, ela foi promovida a espécie de uma atuação espiritual. Pastor, não entendi, como é que é? A pessoa virou um demônio? Não, calma. Demônio é um demônio, a pessoa é uma pessoa. Só que essa pessoa aqui, com o nome de Jezabel, era uma mulher tão endemoniada que ela foi promovida na Bíblia aqui, um principado espiritual se tornasse com o nome de Jezabel. E vai aparecer mais vezes na Bíblia a tal da Jeza. De tamanha importância que esse demônio passou a ter por causa da sua agressividade. Um demônio que se manifesta a fim de poder destruir a obra de Deus, que trabalha a fim de dividir a obra de Deus, que trabalha a fim de poder calar os profetas, arrancar suas cabeças, cessar a revelação. Essa é a atuação da Jeza. Ela tinha um esposo que era omisso, completamente omisso, que era o Acabe, e a união desses poderes manifestou então, não o Capitão Planeta, mas manifestou um casal poderosamente, estrategicamente satânico. Um casal ruim. Acabe e Jezabel formavam uma dupla infernal. Aonde eles tocavam, desgraça acontecia. Esses eram maus. E era uma geração que perturbou o povo de Deus. Perturbou. O povo de Deus estava mais ou menos. O povo de Deus estava naquela fase em crise, meio dado ao pecado. Então, maldição de um lado, pecado de outro. Você vai ver o caos se manifestar nesses capítulos da Bíblia. Nós temos então um povo que era para ser de Deus, não sendo tanto de Deus, e Satanás imperando através de um reinado. Satanás conseguiu se promover através de um reino, dentre um povo que era para ser de Deus. Você pensa, meu Deus, misericórdia. Misericórdia mesmo. Essa era a situação do povo de Israel. Somente a misericórdia do Senhor. Mas um dia Deus se cansou dessa Jezabel. Deus se cansou assim de asco, de vômito, Deus estava com uma gana de destruir essa mulher, mas brutal, uma fúria, uma ira divina, não pecaminosa, porque a ira de Deus não tem pecado nela, mas a ira de Deus se acendeu, mas se acendeu de tanto, que Deus decidiu então ungir alguém. E aí vai entrar nessa história um homem comum, um homem como qualquer outro, assim como eu, como você, mas que debaixo da unção de Deus, debaixo do poder de Deus, ele foi promovido, ele foi catapultado a ser uma celebridade na Bíblia. O homem que vai arrebentar com a Jeza. Eis Jeú. Esse é o cara. E esse Jeú aparece aí, se você gosta de ler títulos, só para poder não ler tudo, então vamos lá. Se você ler títulos, diz assim, ó, Jeú extermina a casa de Acabe. Aí o que mais diz ali? No anterior, né? A morte de Jezabel. Jeú extermina a casa de Acabe. Jeú mata os adoradores de Baal. Jeú mata Jorão. Jeú mata Casias. Meu Deus, é um matador. É um matador. O homem era um serial killer de Deus. Meu Deus, mas isso existe? Naqueles tempos Deus levantava debaixo da unção para exterminar o mal. O que era o mal? Era tudo que se colocava no caminho do Senhor. Tudo que ousava se colocar no caminho de Deus, Deus passava por cima. Se fosse só demônios, era só demônios que ele passava por cima. Mas se tivesse um povo, ele passava como uma patrola em cima daquele povo. Pastor, Deus não tinha misericórdia? Não, sempre teve. Mas nada poderia ser colocado
como um obstáculo, uma barreira para a vontade de Deus acontecer. E assim aconteceu. Esses povos se levantaram ao longo da Bíblia e foram exterminados, foram destruídos. E aí então Deus levanta Jeú. E esse homem, ele é levantado para marcar a geração, para fazer a diferença, para de fato ele ir contra a maré, para ir contra a direção daquela época, para ir contra o pecado, contra a apostasia, contra a falta de fé, contra a incredulidade, contra a religiosidade. Ele vai contra tudo e contra todos. A Jezabel conseguiu comprar os profetas de Deus, ela conseguiu matar boa parte deles, o negócio estava feio. O povo de Deus passava penúria, havia uma desgraça. Deus precisava levantar um homem furioso. Mas com que fúria? Ele era um colérico? Não era só um colérico. Colérico não faz desgraça, essa barbaridade toda. Ele era um colérico cheio da unção de Deus, vamos assim colocar. E a cólera dele não era nenhuma doença e também não era uma cólera no sentido de um sentimento de raiva, ódio por si só. Não, fazia parte do seu chamado em Deus. Ir contra aquilo que era obstáculo para o plano de Deus. Essa era a sua ira, essa era a sua fúria. Ele nadava contra a correnteza, contra a maré. Pode parecer impossível, isso sim, é humanamente impossível. Por isso que nós só podemos fazer isso na base do poder de Deus. Olha, é incrível. Eu me lembro de uma ocasião que a gente estava na praia e a gente percebeu a força da puxada da maré. Alguém lembra desse fato? Quase que não se lembra. Foi um personagem que quase foi puxado para dentro do mar. A força das águas. Agora parece que quase aconteceu isso de novo, né? Os irmãos queriam ter praia, foram vendo a praia, foram entrando na praia, gostaram tanto da praia, queriam ficar na praia. E quase que ficaram na praia. Mas havia alguns salva-vidas e deu tudo certo. Por causa do quê? Esse repuxo da força de uma maré. Tenta nadar contra ela. É humanamente possível. Lembra que você tentou, João? O que você tem que fazer? A lógica natural, você deixa a maré te levar, você sai daquele fluxo, você vai procurando. Isso tem que ter muita paciência e uma certa habilidade grande para você poder ter calma o suficiente para você não tentar ir contra a natureza, porque ela vai te tragar, ela vai te levar. Então alguns que conseguem fazer isso, saem desse fluxo, desse repuxo e conseguem então voltar naturalmente até a praia. Mas eu só quero falar isso para que você possa entender, porque nadar contra a maré é humanamente possível. E para fazer diferença e marcar uma geração, é humanamente possível, não pode ser feito senão na base do poder de Deus. Esse homem ele foi contra a correnteza, não era qualquer correnteza, não era uma ondinha, não era um repuxo de praia, não, era a Jeza. Era a atuação demoníaca em intensidade alta. Era um tempo de destruição. Talvez você fique pensando, puxa, pastor, mas o que essa mensagem possa ter a ver comigo, querido? Eu creio que essa mensagem tem a ver com você, porque assim como Deus pode usar a vida de Jeú, mesmo Deus pode usar a nossa vida. E talvez você pense assim, pastor, mas eu estou esperando que a igreja toda, ela se inspire a viver algo sobrenatural. Eu estou esperando que a nossa liderança se inspire a viver algo sobrenatural. Eu estou esperando que algum mover novo venha, para que possamos viver algo sobrenatural. Eu estou esperando que alguma coisa possa ativar, dar um choque elétrico em todo mundo e ficar, e agora nós vamos ver algo sobrenatural. Jeú não foi assim. Jeú foi um nadador contra a maré solitário. A gente fica muito na expectativa de que Deus levante uma multidão para poder mudar uma geração. E na verdade esse texto mostra que Deus pode mudar uma geração inteira quando Ele encontra um homem disponível. Um homem disponível. Mas Ele vai só mudar através de um homem? Não. Através de um homem Ele vai inspirar uma geração a ser mudada. Mas Ele vai começar com um homem. Isso nos dá uma grande esperança de que esse homem ou essa mulher pode ser um de nós aqui. Você já parou para pensar? A gente começou essa ministração toda, antes mesmo da pregação, dizendo que Deus tem sonhos mais elevados que os seus, de que por mais que você tente sonhar algo para você, você nunca vai conseguir tocar o sonho de Deus para a sua vida, porque ele sempre vai ser mais extravagante do que você sonhou. Faltou lá. O sonho de Deus nos faz faltar. É isso que eu quero falar novamente para você. Os sonhos de Deus para você são maiores do que você pode sonhar, maiores do que você pode programar. E quando você
se disponibiliza, quando você entra para as recâmaras, quando você aceita o convite para entrar para dentro da casa onde Deus pode operar, quando você aceita o desafio de ser tocado pela unção de Deus, quando você permite que um profeta fale com você e você não fica analisando, preocupado, medroso, não, mas você recebe. Você não está recebendo um profeta fujão simplesmente, ou que vai ficar com você alguns anos, não. Você está recebendo algo que vem da parte de Deus, e é isso que importa. Jeú recebeu algo da parte de Deus. O fujão nem nome tem, era um moço que saiu vazado. Pouco importava ali, o importante é que Deus tinha um plano especial para a vida de Jeú. E ele marcado, saiu para poder marcar. E a sua marca era destruir as obras de Satanás. Jesus disse que ele veio para destruir as obras do diabo. A unção de Jeú passou, mas a unção de Jesus está presente na sua vida. Amém. E semelhante a essa unção de Jeú do passado, a unção de Jesus ainda é mais poderosa. Muito mais poderosa. A unção de Jeú tinha limites, os limites do Antigo Testamento, mas a unção que está sobre a sua vida, ela é sem limites. Deus não deu com gota a gotas a unção para você, Ele despejou ela toda em você. Essa é a realidade da sua vida. E você não pode e nem deve se ver diferente disso. Você não pode nem deve se ver como um homem aquém ou com pouca unção. Você é um homem e mulher de Deus, cujo Deus pagou um preço caro através de Jesus para que você pudesse ser cheio do Espírito Santo. E cheio significa que tudo que é em você é tomado por esse azeite aqui, por esse óleo. Por isso que se colocava na cabeça e não no pé, porque da cabeça se corria pela barba, tocava as vestes, tocava tudo e chegava dedando o pé. Essa é a ideia, na cabeça. Se cabeça é controle, cabeça é autoridade, cabeça é lugar de comando. Essa era a ideia. Era uma representação pontual, era sobre a cabeça que se derramava o óleo. Por quê? Porque isso escorria para todo o corpo. De acordo com aquilo que a cabeça pensa, o corpo obedece. Essa era a ideia. Deus derramou sobre você essa unção. Para quê? Com qual finalidade? Para que a gente possa ter um culto avivado? Não! Culto avivado é uma bênção, eu amo isso. Palavra legal e abençoada é maravilhoso. A gente volta para casa em paz, alegre. Mas o que marca a geração não é apenas um culto avivado, uma programação que eu e você gostamos. O que marca uma geração é quando a unção de Deus é derramada em nós e nós entendemos por que essa unção veio. Essa unção veio sobre Jeú para que ele pudesse destruir as obras do inferno. Veio para que ele pudesse chacoalhar o inferno que dominava e fazer aquele inferno sair para que o céu entrasse. Há autoridade para isso, pastor? Com certeza. A chave que nos foi dada, que Pedro ouviu, ele só ouviu, mas não é só para ele não, foi dada à igreja. A chave do reino dos céus que liga na terra e ligada nos céus, a chave do reino dos céus que desliga na terra e é desligada nos céus, está em nossa mão. E não dá para que a gente possa chacoalhar e conseguir um carro BMW, mas está em nossa mão para que a gente possa chacoalhar na cara do cão e dizer: sai daqui em nome de Jesus. Larga os Eduardos que passam na rua, larga as gatas borradeiras, ou centro de borralheira, ou seja, ou as gatas de botas do calçadão de Curitiba. Larga! Porque você não pode mais habitar num lugar onde Deus quer dominar. Deus estava com ira. A ira de Deus é ver um povo amado por Ele se perdendo. A ira de Deus era perceber que um povo inteiro, uma geração inteira, estava corrompida por causa do pecado e mais por causa da atuação de Satanás. Então Deus levanta um homem que vai ser obstinado. E essa obstinação dele tem a ver com uma paixão. Querido, eu não sei exatamente qual que era a vida de Jeú. Capitão, que bom, legal. E daí? Pouco importava o que ele era. Poderia ser um agricultor, poderia ser um advogado, poderia ser um médico. Ali é um capitão. Não interessa, mas uma coisa eu sei: independente do que ele foi antes, o que realmente passou a importar é aquilo que ele se tornou em Deus. Ele passou a ser um libertador. Ele vai libertar Israel do mal. Esse era Jeú. Está comigo? Amém. Aleluia. Quem quer ser libertador? Amém. A gente é uma geração
quer ser liberto, quer ser liberto, quer ser liberto. Não, eu falei diferente. Quem quer ser um libertador? Quem quer ser um agente de libertação? Um agente nas mãos de Deus para ver Satanás cair? Que é isso, querido? Ah, Deus vai te dar a oportunidade. Você vai ver Satanás cair. A mesma alegria com que Jesus viu Satanás cair através dos seus discípulos, Jesus vai ver de novo através da sua vida. Vai cair. Vai cair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque a unção de Deus sobre a sua vida. Deus te chamou para as recâmaras. Deus te chamou para dentro da casa dele. Desceu óleo sobre a sua cabeça. Te encheu com o Espírito Santo, para que você possa sair feito um louco. Não é louco Abreu, não é isso não, tá? Os gremistas se lembram do louco Abreu, depois foi o Botafogo, né? Aquela pereba. Essa loucura não é outra, mas é aquela loucura da pregação que nos alcança, sabe? Aquela que a mente fica, mas o Espírito se abre. Aquela que a mente fica perturbada, não entende, mas o Espírito se edifica. Essa aparente loucura, ela entrou na vida de Jeú e entrou como uma obsessão. Ele passou a ser um obstinado. Sabe o que significa obstinado? É alguém que ele fica mono, ele deixa de ser multi-coisas, ele passa a ser mono-coisa, uma coisa só. Essa ideia de uma coisa só eu gosto muito porque é bíblica. Uma coisa só importa, Jesus falou. Muitas coisas são boas, mas uma coisa só importa. Uma coisa. Qual que é essa uma coisa? Fazer a vontade do Pai. Essa é a coisa que importa. Pastor, mas isso o que tem a ver comigo? O que a história de Jeú tem a ver comigo? A mesma história. Deus te chamou para você viver uma coisa. O resto tudo é uma desculpa que Ele tem para poder te abençoar. Mas eu sou mecânico. Não, essa é a desculpa que Deus criou para poder você sobreviver na terra e abençoar várias famílias ao lado. Essa é uma desculpa que Deus tem. Mas o chamado de Deus envolve colocar em liberdade um povo oprimido. Você consegue? Mas eu sou pedreiro. Não, essa é a desculpa, Luiz, que Deus te deu. É a desculpa. É a desculpa, viu? Ele deu desculpa. Uma desculpa que Deus criou para você poder sustentar sua casa, para que você possa ter as coisas. Mas o chamado de Deus é colocar um povo em liberdade. Mas eu atendo call center. É uma desculpa que Deus criou, Carlos. É uma desculpa. Eu atendo telefone, eu atendo computador, eu conserto, eu atendo cliente, eu trabalho numa empresa. São desculpas que Deus cria em nossa vida. Porque o chamado de Deus é esse: é colocar uma geração inteira em liberdade. Amém? Amém? Olha só, faxineira. Eu vendo carro importado. O que eu faço? Eu sou enfermeira. Eu cuido de criança. O que eu faço? Eu sou professora. Eu sou agrônomo. Eu estou no Ministério da Agricultura. Vale, pastor? Não, isso é só desculpa. É desculpa poder abastecer a sua dispensa. É a desculpa que Deus criou para você poder ter oportunidades, para que você possa ter lazer, para que você possa ter uma qualidade de vida boa. Mas é uma mega desculpa, porque o chamado da sua vida é maior que isso. O chamado da sua vida é você colocar uma geração em liberdade. Essa deve ser a nossa obsessão maior. Essa deve ser a nossa real paixão. Pastor, mas nem sei direito o que eu posso ser. Eu sou uma historiadora, ou eu vou trabalhar com artes. Não importa, porque é tudo uma grande desculpa. O real chamado da nossa vida vai além disso. Vai além disso. É ser um Jeú da nossa geração. Amém? Amém. Mas sou missionário, eu não sou pastor. Ok, mas eu posso ser missionário e pastor e não cumprir isso. Como assim? É porque a gente pode se perder na curva e começar a entrar numa religiosidade, fazer as coisas como se fosse qualquer outra coisa que pode ser feita. A nossa paixão e obsessão deve ser essa: colocar uma geração em liberdade. Amém? É ter vontade de chorar quando você vê alguém perturbado, sabe? É você ver um nóia passar e você não ir como todo, esse nóia não presta, isso aí é um lixo, é a escola da sociedade, joga para dentro do lixão, sai, joga para os lados, mata. Talvez você nunca pensou assim, mas tem gente que pensa assim. Vamos eliminar esse negócio. Não, você tem misericórdia. É uma vida. Uma vida. Se Jesus pode tocar um homem que estava lá acorrentado, havia
tanto tempo ali acorrentado, ninguém poderia deter, ele libertou e ficou bom. Não pode libertar pessoas hoje também? Pode. Você consegue entender, querido? Deus está nos levando a nós nos motivarmos com a ideia. Deus está aqui para poder assegurar em nossa vida que há um propósito maior a ser vivido. Amém? Amém? Glória a Deus. E o chamado Jeú passou então a ser vivenciado. Ele passou a ser então um instrumento de justiça de Deus. Por quê, pastor? Porque ele recebeu uma palavra profética. E uma palavra profética, ela libera um destino em nossa vida. A palavra profética, ela libera um alvo a ser vivido. Todos nós precisamos de uma palavra de Deus sobre nossa vida, para que possamos ter um alvo a ser vivido. Você nessa noite está recebendo uma palavra de Deus. Eu não falei ainda, assim diz o Senhor, mas eu estou falando, assim diz o Senhor agora, tá bom? Para que você possa entender que essa é uma palavra profética de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Essa é uma palavra de Deus. A palavra profética é uma palavra que você recebe, que libera um destino, que mostra para você o seu futuro antes que você chegue nele. A palavra profética, ela abre um caminho pelo qual você vai percorrer com os seus próprios pés, mas é um lugar garantido que você vai chegar se você obedecer ao propósito de Deus. Amém? Amém. E isso eu queria explicar para você, porque profecia, mas 99% dos crentes recebem. Agora, talvez um percentual mínimo viva de fato as profecias recebidas. Aí nós criamos uma máxima entre o povo de Deus, que a profecia que vale é aquela que acontece. Se não aconteceu, não é de Deus. Não é bem assim. Não é bem assim. Como não, pastor? Se acontece, é de Deus. Se não acontece, não é de Deus, não. Deixa eu explicar para você. Paulo, falando a Timóteo, ele disse: Timóteo, você foi alvo de profecias. Pelas minhas próprias mãos impostas sobre a sua cabeça, você recebeu profecias. Nós oramos com você e profecias se manifestaram. Você foi colocado no chão e os profetas, pingaram fogo na sua cabeça. Não se esqueça disso. Porque muitos que receberam profecias assim como você, se esqueceram, naufragaram na fé não estão mais, sucumbiram. Cadê as profecias que se cumpriram na vida daqueles que se sucumbiram? Não aconteceu. Eram de Deus? Eram de Deus. Por quê? Porque a gente entende que profecia é diretiva e ela é... Como que eu posso explicar isso? Ela é incondicional. Ou melhor, é incondicional. E a grande maioria, obrigado, João, e a grande maioria das profecias que Deus fala, elas asseguram um lugar onde Deus quer nos levar, mas elas estão sinalizando um caminho que deve ser seguido em obediência por nós. Quem está conseguindo entender? Está muito complicado para entender essa ideia? Não, né? Eu estou tentando dizer para você, em outras palavras, que Deus está falando algo que assegura um futuro certo, mas que você pode ou não viver, e quem acaba decidindo ao final é você. Porque diferente de uma mula que fala e obedece ao Senhor, ou de uma pedra que fala e obedece ao Senhor, se bem que a história da mula é uma história um pouquinho diferente, vale uma explicação melhor, em outra pregação eu falo dela, deixa a mula de lado. Independente dessa história, no caso do homem, nós temos o poder de ter vontade. A nossa alma tem um negocinho na nossa alma chamado vontade. E o trem chamado vontade é que pode atrapalhar o negócio. É a tal da vontade. A árvore não tem vontade. A árvore se glorifica mais a Deus que muito crente, porque a nossa vontade, às vezes, ela entra em choque com a vontade de Deus. E nós acabamos, afinal, não vivendo aquilo que Deus sonha para a gente. Comecei essa noite falando de sonhos, estou falando de novo, sonhos de Deus. Não deixe de viver em cima da palavra que você recebeu. A palavra que você recebeu é uma rocha. Vem tempestade, chuva forte, granizo, saraivada de pedra, que nem aconteceu em Campo Largo agora há pouco. Aconteceu, né? Alguns tempo atrás, que caiu pedra aí, meu amigo. Faz uns meteoros no nosso caso, pum. Acontece essas coisas. Foi um exemplo que Jesus falou: aquele que tem a sua vida, a sua casa firmada sobre a rocha, vem tudo isso e não cai. Agora aquele que se firmou na areia, vem a tempestade, a chuva forte, o vendaval, ele leva. O que ele está querendo dizer? Ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a palavra de Deus. Quando você recebe uma palavra de Deus, uma palavra profética, você está recebendo isso, uma rocha pela qual você vai
ancorar sua vida, sustentar sua vida. Amém? Amém. Amém? Não desprezais as profecias. Deixa eu ser bíblico para você. Não jogue no lixo as profecias que você recebeu, por mais extravagantemente possíveis que pareçam. Pastor, mas tem uma coisa que não deu paz no sentido. Ainda assim, guarda. Guarda só por não correr o risco de jogar fora algo que possa ser de Deus. A não ser que for um charlatão, um profeta do campo, alguém que fala, por exemplo, você está casado, alguém fala, eis que vejo uma mulher na sua vida, e você já está com a sua mulher do lado, essas coisas que por vezes acontecem por aí, aí sim, obviamente, você percebe claramente que não é de Deus, claro que joga fora, mas uma profecia da parte do Senhor, não joga fora. Normalmente não, sempre uma profecia da parte de Deus, ela vai te lançar numa grande impossibilidade. Grave isso. Porque se é para viver o que já está programado, deixa de ser profecia. Entende? Para que alguém vai te avisar que você vai viver algo que você já está querendo viver há muito tempo? Entende? Para que Deus fala assim, para confirmar? Claro, sim, para confirmar, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que o projeto de Deus, ele é humanamente impossível de ser vivido. Você acha que o Jeú teria condição de ir contra todo esse império das trevas na força do seu braço? Claro que não, era impossível, mas então Deus veio sobre ele e Deus deu a ele a autoridade para lutar. Eu gosto da questão da luta aqui, porque ele vai lutar. Eu gosto da luta. Aleluia. A luta. Entendeu da luta aqui? A luta. Batalha. Embate. Porrada, paulada, soco e pontapé, chute no ar, Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA, tudo isso espiritual. Glória a Deus. Não é para sair dando pancada em ninguém, tá? É tudo espiritual. O único que deu pancada e deu certo foi o Jeú nessa história da Jezabel, mas aí sua história já acabou. Não sai batendo nenhuma mulher que se chama Jezabel, vai que você encontra na rua, né? Não faça isso. Você está entendendo? O que eu quero dizer aqui? Ele foi coroado rei, ele foi ungido rei, com o propósito de lutar. Aí a gente fala assim, unção de conquista. A gente gosta dessa expressão, ótimo, unção de conquista. Unção de conquista significa luta. E que no final a gente vai ganhar. A gente gosta de ganhar, a gente às vezes esquece que para ganhar tem que jogar. A gente quer ganhar uma multidão. Mas é luta. Está entendendo? É luta. E nessa luta, temos inúmeras barreiras pelas quais precisamos vencer na força do Senhor. Debaixo do poder de Deus, andando no Espírito, tendo revelação do alto, andando na força do Senhor, porque se for naturalmente, nós vamos perder. A única chance de ganhar é lutar cheio do poder do alto, na autoridade do Senhor. E para isso, nós precisamos ter a garantia de que nós estamos ouvindo a Deus. Quem continua ouvindo a Deus, ao final vai ganhar. Quem parou de ouvir a Deus, por mais que pareça vitorioso, no final vai perder. Porque a vitória está em ouvir a Deus. O lance aqui aconteceu porque Jeú, ele ouviu a Deus. Agora tem um diferencial. Quantas foram as vezes que você já ouviu a Deus, querido? Isso aqui eu tenho que falar para você, porque isso aqui é forte. É forte, Brasil. Deixa eu olhar para cá, é forte, Brasil. Só quem sabe. Mas não faz sentido ser forte, Brasil. Os crentes da nossa geração estão entupidos de Bíblia, entupidos de palavra. A gente tem DVD de pregador, a gente tem mensagem baixada em MP3 na internet, a gente ouve tudo, vai de Miles Moore, Ben Rim, Silas Malafaia, o que você quiser, JB Carvalho, Luciano Subirá, Wesley Menezes, não, tudo isso. É muito pregação, é muito pregador, é muita pregação, querido. Quantas foram as vezes aqui que Deus falou com Jeú? Eu vou fazer de novo essa pergunta. Quantas foram as vezes que Deus falou com Jeú aqui? Ele falou uma vez. A gente é uma geração assim, eu estou sentindo que Deus está falando. Deus está berrando, a gente volta para o próximo culto para poder ouvir Deus berrar de novo. Eu acho que agora está começando a fluir.
Começando a discernir o que Deus tem para mim. A gente é a geração que consegue entrar numa grande indecisão. Grande indecisão em relação a tudo. Tem gente que ainda não converteu porque eu estou percebendo que ainda Deus quer me converter. Converta de uma vez! Entregue-se de uma vez para Jesus. Tem gente que eu estou sentindo que eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Está quase cantando, eu tenho um chamado. Não posso, né? Mas fica nisso. Entende o que eu quero dizer? Aí começa o quê? As lutas. Tem gente que até começa a obedecer. Aí vem a luta. As lutas da vida. Elas decidem. Se a gente pudesse chamar, às vezes são as lutas. E aí a gente faz, não quero mais. Cansei dessa raça. Cansei do povo. Estamos com Jesus, mas os crentes são uma bênção. Qual o segredo? Eu preciso dessa unção apaixonadora, apaixonante. Eu preciso dessa paixão. Você está entendendo o poder de uma paixão? Esse cara é um apaixonado, ele é um obcecado. Sabe um apaixonado? Aquele cara que é chato, que só fala da paixão, ou melhor, do alvo pelo qual ele está apaixonado. Conhece alguém apaixonado? É da manhã até a noite só falando naquele... Por quê? Porque é apaixonado. Apaixonado costuma ser assim. Repetitivo, extravagante. Toda hora, qualquer situação, porque é aquilo que me embriaga, é aquilo que me extasia, é aquilo que deixa ele... É isso. Esse homem, ele estava agora decidido a viver isso. O que eu estou tentando dizer, em outras palavras, é que ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele não só ouviu a voz de Deus, mas ele obedeceu a voz de Deus. Ele foi alguém que marcou a sua geração e foi diferente, foi um diferencial, porque ele fez uma coisa, ele ousou obedecer à voz de Deus. E assim como Jeú ousou obedecer à voz de Deus, todo aquele que ousa obedecer à voz de Deus vai marcar a geração também. Amém? O detalhe era nisso. A gente se entope de palavra, mas deveria se entupir de obediência. Eu queria que você começasse a resgatar coisas que Deus está falando assim, muito repetidamente com você, e que você fica assim, sabe? Vai, não sei se eu ouvi direito, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a milésima vez. Sabe esse negócio? Quantas vezes você ouve mesmas palavras? Se a gente está conversando com alguém e fala assim, pastor, você está sendo um pouquinho repetitivo. Eu falei, glória a Deus. Talvez é porque Deus está querendo falar as mesmas coisas, até que a gente possa fazer alguma coisa que Ele esteja falando. O senhor está falando muito sobre intimidade, muitos negócios de intimidade. Porque talvez a gente precisa ser íntimo. Amém? Muitos negócios Ele nos desafia. Amém? Talvez é que Deus está querendo fazer isso. Amém? Consegue entender a diferença? De eu querer pregar alguma coisa e Deus querer falar alguma coisa, não é eu querendo pregar alguma coisa, é Deus querendo falar alguma coisa, porque o que importa é fazer a vontade dele, não a vontade do pastor Wesley, mas a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para essa igreja, Deus tem uma vontade específica para a sua vida, Deus tem uma vontade para esse ministério aqui em Curitiba. Amém? Amém. E nós vamos viver isso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque nós vamos compreender o tempo. Estou indo para o final. Tá bom? Eu comecei agora a segunda parte da mensagem. Estou indo para o fim. Chegou a metade final, já está mais. Só repetir agora. Para poder deixar mais enfatizado. O que eu quero dizer é que nós precisamos compreender o tempo. Deixa eu fazer um paralelo aqui. Jeú teve um chamado. Ele não fez uma festa porque ele agora recebeu o chamado. E convidou seus amigos com bolinho, Coca-Cola, e vamos fazer uma festa de crente, aleluia. Regada a cachorro quente. Que mais? Essas coisinhas assim. Não! Ele saiu para lutar, porque ele discerniu que o chamado dele não lançou no eu tenho um chamado, mas lançou ele no trabalho, no serviço. Está comigo? A gente é de uma geração que a gente fica contando, não, sou ministro da parte de Deus.
Eu sou ministro, eu tenho ministério, eu tenho ministério. Eu tenho esse ministério, é o meu ministério. Querido, ministério é igual a serviço. Serviço é igual a servir. Servir é coisa de servo. Servo que serve, serve. O servo que não serve também. Para mais nada. É isso, entende? Eu tenho um ministério, quer dizer, eu tenho um serviço a ser executado. Eu estou aqui para poder servir. Como servo, eu sirvo, poder servir. Se eu não servir, eu não sirvo. Esse é o chamado. Isso é ministério. A gente fala em ministério, a gente pensa, multidão, coisa grande, no nome de destaque, plataforma importante. Não, é servir. Servir a vidas, a pessoas, dar trabalho. É trabalho. Mas trabalho é igual a pagamento. O trabalhador não fica sem salário. Esse é o princípio de Deus. É digno o trabalhador do seu? É só recompensa. Quem trabalha para Deus vai receber de Deus recompensa. Não existe trabalho que seja feito para Deus que seja em vão, diz a palavra de Deus. Talvez você ainda não viu o tamanho da colheita que você vai ter, mas vai ter. O que você está fazendo para Deus, você não vai receber do pastor Wesley, simplesmente. Talvez passe por mim ou não. Mas você vai receber de Deus, porque você trabalha para Deus. Pare de trabalhar para homens. Trabalhe para Deus. Vai ficar mais legal esse negócio. Porque você trabalha com limitado, o pastor Wesley, às vezes fica ruim. Mas trabalhe para Deus. Entenda que é acima do teu patrão, do teu trabalho secular, ou da igreja aqui, como autoridade espiritual chamada pastor Wesley, existe um Deus que vai te recompensar em tudo que você fizer. Então, não hesite de trabalhar para Deus. Trabalhar é trabalho, é luta, é peleja, é embate. Mas, na força do Senhor, é bênção. Amém? Te no tempo. Não sai festejando, porque é tempo de trabalhar. Deixa para descansar no céu. Por isso que ele fala, entrou no descanso do Senhor. Lá é o lugar de descansar. Pastor, agora é ativismo religioso. Para de também achar desculpa se antes de trabalhar. Pelo amor de Deus. Tem gente que coloca desculpa antes de começar o negócio. É aquele que senta na mesa e fala assim, quanto que eu vou ganhar? Quais são os benefícios? Eu só entro nessa empresa, eu vou receber bem. Por favor, você é empregado como assim? Entende? O que eu estou falando, sim ou não? É falar em trabalho. Não, porque o ativismo religioso tem sido a grande causa das crises do mundo evangélico. Pensa, bom. A gente faz meia dúzia de coisas aqui e já vai muito cansado. Isso é muita coisa. Essa visão do MDA, meu Deus. Ai, pastor. Ai, eu queria não ter visão, eu queria ser cego. Trabalho. Visão. Querido, não quer trabalhar, vai para beira da praia. Faça isso. O reino de Deus é trabalho. E detalhe, no céu vai ter trabalho. Só que não tem suor. Lembra do suor escorrendo do rosto por uma maldição? A ideia de que o trabalho seria penoso na terra? No céu não vai ser penoso. Aleluia. Mas nós vamos continuar trabalhando para Deus. Coisa linda. Porque o trabalho não foi inventado depois do pecado. Você sabe disso, né? Deus inventou o homem, Adão e Eva, outros para trabalhar. Depois que veio o pecado, o trabalho ficou penoso. Trabalho é coisa antes de queda. E vai continuar depois que a queda for retirada da terra. E virar novos céus e nova terra. Para finalizar, agora sim, a quarta parte dos 4 pontos. Estamos na parte 4, de um total de 4. O carregamento total da palavra. Parece download, né? Pois é, o tal dos amigos. Você viu o negócio dos amigos ali na palavra, querido? Esses amigos aqui é coisa nobre. Eu acho muito maravilhoso os amigos de Jeová ali. Porque amigo é amigo. Olha que frase importante para falar. Amigo é de fato amigo. E o que eu quero dizer para você? Que amigo que é amigo faz algo semelhante que aconteceu aqui. Deixa eu falar para você o que aconteceu aqui. Bem, os caras estavam sentados na beirada da calçada, tomando um chimarrãozinho bem de boa.
e fala: quero falar com você. Quem? Qual de nós? Olha que cena típica, que coisa linda. Ele fala: com você mesmo que está me perguntando. Vamos lá para dentro. Olha que momento lindo. Aí ele entra lá para dentro, fica uma meia hora lá, vê o Jeú. O Jeú, entrou o capitão, sai outro, banhado de óleo. Tenta imaginar como. Óleo por tudo é copo, aquela gosma santa, cheio de óleo. Aí eles olham para o cara e falam: conta-nos tudo, porque a gente é amigo. Sabe esse negócio que amigo pergunta que volta? Não, fala tudo, porque você é amigo. É jogo duro esse negócio de ser amigo, né? Conta-nos mínimos detalhes, ipsis litros, tudo que aconteceu. E ele falou assim: você já viu? Basicamente falou: vocês já entenderam? Os caras falaram: não, agora senta, vamos conversar. Aí ele falou o quê? Não, qualquer acabou de acontecer. Olha a calma do rei. Já viu o rei? Já teve uma sabedoria divina. Ele olhou para os seus amigos e falou assim: gente, calma, eu só virei o rei de Israel. Simples assim. Agora detalhe, esse rei aqui é o ungido pelo profeta. Mas tem um outro rei nessa história, que é o empossado. Como é que lida com um trem desse? E contra o rei que está empossado significa morrer. Ser amigo do ungido aqui é colocar a cabeça a prêmio. Você está conseguindo entender o desafio daquele negócio? Se eles celebram, e alguém vê, eles podem perder a cabeça. Aí que se prova amigo, querido. Que a gente fica chamando de amigo um monte de gente, mas amigo aqui está provado. São pessoas que veem o que Deus vê de você. Amigo de verdade aqui são pessoas que apoiam você a viver o que Deus falou para você. Amigo de verdade é gente que promove obediência na sua vida e não desobediência. É gente que se inspira em perceber que Deus te chamou a algo e te motiva a obedecer aquilo que Deus te chamou a viver. Isso é amigo de verdade. Porque a gente chama às vezes muita coisa de amigo que na verdade não é. É gente que está disposto a sofrer, não só por ser amigo, mas está disposto a sofrer algum dano por ver você como um amigo viver o propósito de Deus. Está disposto a sonhar junto com você. Não é só alguém que come pizza na sua casa. É alguém que está ali para sonhar o propósito de Deus junto com você. Custe o que custar, dê o que dê, o sangue que for derramado, não importa, sabendo que isso pode ser acontecido. Detalhe, eles não fizeram assim. Está entendendo o que eu quero dizer? Eles não fizeram assim. Não, eles. Você é o nosso amigo, agora é rei. Consegue entender, querido? Quantos amigos você tem assim? Alguém tem que levantar a mão nessa hora. Obrigado. Comigo. Vou de novo. Você tem amigos. Quantos amigos ficam? Ela tem 5, vai dizer assim. Você tem amigos assim? Sim. Esses amigos, queridos, são preciosos para você. O melhor de todos os amigos, com certeza, vai ser aquele que está constantemente vendo o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Até às vezes quando você não consegue ver inteiramente, o seu discipulador. Mas com certeza você precisa estar cercado de um ambiente de homens e mulheres que tem essa capacidade de estar constantemente alimentando você em fé para você viver aquilo que você foi chamado a viver em Deus. Amém? Amém. Isso é amigo. Na história de Jeú, esses amigos não apenas compraram ideia, mas estavam dispostos a morrer por ela. E aí o que aconteceu? Agora estamos chegando na parte 4B, na última parte do final da pregação. Você não pode perder essa parte aqui. Essa parte eu não li, mas eu preciso que você leia em casa depois. A coisa vai ficar engraçada. No volta do versículo 17 ali, os inimigos vão propor, você pode ler depois em casa detalhadamente, vão propor uma paz com o Jeú. Porque o Jeú vai para cima com sangue no olho, faca na caveira. O homem está ele está cheio de Deus, ele vai acabar com tudo. Os inimigos veem ele e ficam
intimidecidos. Os inimigos aqui vão propor um acordo. E a pergunta é: a paz? Está no versículo 17. Você lê lá em casa, na sua casa. Ok? Se quiser ler em casa, também pode. No versículo 17 diz assim: a paz. Qual que é a proposta desse inimigo querendo paz? Tem cabimento negócio desse? O inimigo chega porque está intimidecido ali, está intimidado, melhor colocando, intimidecido, vou falar para mim, hoje criando palavras, né? Está espetacular, intimidecer, né? Só para poder falar intimidade. Então, quando está intimidando ali os inimigos, esses inimigos olham para ele e falam: a paz. A pergunta é: existe possibilidade de a gente ficar em paz? Querido, corta a cabeça do inimigo. O Jeú, ele não está para brincadeira não, ele não está para poder sorrir para aquilo que Deus não sorri, ele não está para poder fazer piada daquilo que Deus não acha graça. Ele está obstinado em viver o propósito de Deus. Amém. Não estou entendendo onde você quer chegar, pastor. Deixa eu falar para você, você vai sair daqui a pouquinho, tá? Fica tranquilo. Ali para fora, você vai conseguir um monte de inimigos que vão chegar com você e falar assim: a paz. A ideia existe a possibilidade de a gente continuar amigo? O Jeú antes, ele estava debaixo de uma outra realidade. Não estava com a visão que ele teve depois que ele foi ungido. Ele estava num ambiente em que tudo era favorecido por esse principado e potestade dominante daquela época. Ele não conseguia ver outra coisa senão vamos ser parceiros daqueles a quem nós não conseguimos vencer. É basicamente a ideia. Mas depois que ele é ungido de Deus, ele vai para cima mesmo. E aí o inimigo tenta dar uma regada aqui. A paz. Não há paz. Qual que é a ideia da paz aqui? O a paz é: será que a gente pode fazer um acordo? Que depois que vem a unção, e depois que começa o trabalho, e depois que você começa as primeiras lutas, vai vir um momento que vai tentar fazer um acordo com você. Essa proposta é da Jeza. Essa proposta é do diabo. É um acordo para que você possa baixar a guarda e pensar: é muito sangue. É muito sangue no olho. É muito... eu estou ficando muito furioso com as coisas do diabo. Eu nem preciso. Eu vou me divertir um pouco. Eu vou relaxar um pouco. Eu vou baixar um pouco. Não baixa a guarda, querido. Em nome de Jesus. O que pode representar isso na sua vida? Aqui numa série de coisas. Precisaríamos mais de 2 horas de mensagem para poder falar o que significa a paz. Mas acho que você consegue entender a ideia. O diabo tenta fazer acordos para que você possa perder a sua força e para que Deus não venha manifestar tudo aquilo que Ele quer através da sua vida. Se o Jeú dá uma baixada de guarda e fala a paz, querido, essa história da Jeza aqui, arrebenta com ela, entrega para o cão, joga de cima, arrebenta com tudo, passa com a carroça, não existiria. Um acordo com o diabo pode comprometer o plano inteiro de Deus. Não faça acordos com Satanás. Eles são sutis, aparentemente bons, mas você vai ouvir uma voz de Deus dizendo não! Assim, com essa intensidade, com esse berro, exatamente igual, só que dentro de você, no seu espírito. Você vai ouvir, vai dar um desconforto daquele, parece que você comeu uma comida estragada, sabe? Eu não estou... Já teve essa sensação assim? Que você aparentemente estava bom, você engoliu. Aí o que acontece? Você não tem que fazer isso, não. Joga para fora. Vomita logo, se entrou um pouquinho, vomita, porque é corpo estranho. Não pertence a você. Em nome de Jesus, entende? Sim ou não? Não baixa a guarda, não venda os seus valores, não comprometa a visão celestial. Seja fiel à visão celestial que Deus deu a você. E deu a você. Você é alguém específico da parte de Deus. Você faz parte de um todo, há uma coletividade, há um agrupamento humano, uma congregação, mas você vai viver coisas que só você pode viver em Deus, mas ninguém vai viver por você. Amém? Se segue de pessoas que vão te ajudar a viver isso. Não ceda para o diabo. E você vai ser um Jeú da sua geração. Em nome de Jesus. Correndo obstinadamente, feito louco. Daqui a pouco alguém vai olhar para você, quem vem vindo lá? Ah, já sei quem é. Tem que ser o louco. Então falam de você. Mas a loucura, esse cara é diferente, ele é obstinado, ele é obcecado, a paixão. Ele não faz outra coisa, ele vive intensamente isso. Querido, uns
problemas da vida, que nós queremos viver muitas coisas e acabamos vivendo nada. Nós precisamos ver uma coisa só. Vou de novo nesse próximo. Uma coisa só. Uma coisa só. Quem quer viver tudo acaba não vivendo nada. Viva só uma coisa só. A vontade de Deus para você. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque-se de pé, nós vamos encerrar esse culto. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Isso chega, Márcia. Senta no braço nesse violão. Aleluia. Querido, feche seus olhos, se coloque diante do Senhor nesse momento. Eu quero orar ainda com você. Você não pode ir para casa sem que nós possamos orar como igreja, como corpo. Deus tem algo a liberar sobre a sua vida. Nessa noite, a palavra ela te convenceu, a palavra ela tocou você. Ela talvez te fez voltar a sonhar, ou talvez trouxe um sonho da parte de Deus que você nunca sonhou. A palavra de Deus já operou. Agora é o momento que Deus quer tocar e selar você com a unção dele. É o momento de você sair por essas portas dessa igreja diferente. É o momento dos seus amigos perguntar o que aconteceu e você dizer: eu agora estou vivendo algo novo em Deus. Eu agora estou vivendo o serviço do Senhor, o trabalho de Deus. Sou um trabalhador do alto. Você vai me ver como um sacerdote, como um rei, porque eu sou sacerdócio real. E eu vou sair para poder lutar e vou trazer os despojos da batalha. Eu vou sair para guerrear e vencer, porque no Senhor eu sou mais do que vencedor. E vou sair para colocar uma geração em liberdade. Esse é o momento que você toma posse do que Deus está dando para você. Ative isso pela fé. Em nome de Jesus, abra sua boca, fale com Deus nesse momento, fale a sua oração diante do Senhor. Deus falou com você. Deus falou com você. Ative pela fé o sobrenatural de Deus. Comece a olhar por antecipação principados e potestades caindo por terra. Comece a ver em nome de Jesus demônios sendo colocados debaixo dos seus pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a ver uma geração mudando, porque você se posicionou em Deus. Comece a ver que a sua vida não é qualquer uma. Você é especial para Deus. Você é especial para Deus. Deus, toque os meus irmãos. Toque os meus irmãos. Toque os meus irmãos. Agora. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cerque eles, Pai, com verdadeiros amigos. Amigos de aliança. Amigos de fé. Amigos de propósito. Amigos de chamado. Cerque os meus amados irmãos de amigos que promovem a tua vontade. Pai, eu abençoo os meus amados irmãos essa noite, em nome de Jesus. Que saiamos por essas portas para conquistar, em nome de Jesus. Que saiamos por essas portas para conquistar vidas, independente das lutas. Que possamos saber que o braço forte do Senhor está conosco. Que possamos saber que a unção do Espírito está em nós. Que possamos saber que em Jesus somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, Senhor. Que o amor do Pai, que a graça de Deus manifestada através de Jesus, o Filho, e que a doce e poderosa comunhão com o Espírito Santo seja uma realidade na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas.